Meio-dia e 2 minutos e a gente começa esta edição com uma pergunta para você. Você já parou para pensar como vai ser quando tiver mais idade, 70, 80 anos? Pois é, infelizmente, a cada dia é mais comum idosos em situação de risco aqui na cidade de Blumenau. O número representa 10% das pessoas maiores de 60 anos atendidas pela Secretaria de Assistência Social. É muita gente que precisa de atenção e carinho. Aos 64 anos, seu Hermes pode dizer que agora vive bem. Muito melhor que na época da juventude. Por mais de 2 décadas, o blumenauense foi alcoólatra e morador de rua. Estava desprotegido, né? Não tinha ninguém. Eu mesmo, só eu e Deus, mais ninguém. Este é um caso de pessoa idosa em situação de risco. Em apenas um mês, foram 215 atendimentos dessa natureza no CEPRED, o Serviço de Proteção Social Especial de Blumenau. Normalmente são idosos frágeis que já têm alguma dependência ou física ou até mesmo da questão cognitiva, né? Associado então à violência. Essas violências elas se caracterizam como, né? Por abandono, negligência, pela questão de exploração financeira, pela violência física, psicológica. Deste total, 10% são denúncias de negligência ou abandono por parte da família ou do próprio paciente, que não aceita ser submetido ao tratamento necessário. Tem desculpa de todas as partes, mas a principal é de que precisa trabalhar o dia todo, não tem como ficar com aquele idoso que precisa de cuidados, ou que por questões financeiras, muitas vezes, que não tem condições de ter os cuidados que aquele idoso precisa. A família é sempre a primeira alternativa. Se não houver filhos, procura-se irmãos, sobrinhos. Só depois de esgotadas todas as possibilidades, o velhinho é encaminhado para uma instituição de longa permanência, um asilo. Foi o que aconteceu com esta senhora, de 67 anos. Ela teve 8 filhos e nenhum deles aceitou cuidar da mãe. Eu vim parar aqui porque eu morava sozinha e a assistência social não aceitou de eu morar mais sozinha. Daí eu tinha uma filha que morava perto, daí elas foram lá falar com ela para mim morar junto com ela, entendeu? Para ter uma casinha perto da casa dela, ela não aceitou. Esta psicóloga faz o acompanhamento dos 59 idosos inseridos no programa que moram na Casa São Simeão. Ela afirma que a grande maioria deles tem familiares por perto, mas eles quase não recebem visitas. Faz falta sim, eles se recordam, a gente percebe, eles sabem nome, idade, sabem com quem está casado, sabem dos netos, quando tem netos eles se referem com emoção aos netos por estar longe desse contato, muitas vezes. E por outro lado, aqueles que têm contato com a família, tem alguns que a família vem aos finais de semana, traz para passar o domingo, para almoçar, ou para passar um final de semana em casa, a gente vê quanto isso é positivo para eles, assim. A carência é tão grande que a prefeitura chega a oferecer um benefício em dinheiro de até R$500 por mês para o parente que quiser acolher um idoso e não tiver condições financeiras. De acordo com projeções das Nações Unidas, hoje 1 a cada 9 pessoas no planeta tem 60 anos ou mais. E esse número deve crescer para 1 a cada 5 pessoas até 2050, quando pela primeira vez vamos ter no mundo mais velhos do que crianças. Você já parou para pensar nisso? Em como vai ser a sua velhice? A primeira coisa é cuidar bem da saúde, porque hoje a gente sabe que as pessoas estão envelhecendo mais, estão vivendo mais tempo, então cuidar bem da saúde preconizar esses vínculos familiares, né? Porque a gente precisa de uma rede parental para dar um apoio e um suporte no futuro. Esse idoso que já está lá nos seus 60, 65, está percebendo que está difícil, né? Já busca ajuda agora, né? Porque não deixa se estender e as famílias acabam se afastando, cada vez se afastando mais, até um momento que esses vínculos são rompidos e muitas vezes não tem como restabelecer esses vínculos.